Fala pessoal, meu nome é João Raposo, sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates e recentemente eu fiz alguns cursos que não é tão comum na minha área alguém ter feito. Eu fiz um curso de PNL. Por que um fisioterapeuta vai fazer um curso de PNL e quais são as aplicações? E eu quero tentar explicar um pouquinho da PNL para você nesse vídeo. Então, o que é a PNL, pessoal? Em 1970, dois professores de linguística, John Grinder e o Richard Bandler, eles verificaram que nós temos programas no cérebro. O cérebro ele funciona mais ou menos como um computador, Esses programas são os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos valores que identificam aí a maneira como que a gente lida com a vida. E como que funciona isso, pessoal? A gente faz algumas dinâmicas de hipnose clínica. E o que é hipnose? Como que a gente faz isso? A gente leva a pessoa num estado de indução, que a gente fala, faz a pessoa entrar num estado de relaxamento, porque verificou-se que apenas de 5 a 10% é nosso consciente e 95% é nosso inconsciente. Enquanto a gente induz a pessoa no relaxamento, a gente amplia o nosso inconsciente. Bom, toda pessoa tem 3 canais de comunicação: o visual, o auditivo e o sinestésico. E o terapeuta, identificando isso, ele vai entrar num estado de rapport com a pessoa. O que é rapport? Um estado de sintonia, através de um espelhamento que a gente fala, Existe uma dinâmica na PNL de espelhamento e rapport, que a gente treina isso. A gente ficar seguindo uma pessoa e fazendo os mesmos gestos da pessoa, olhando para os mesmos lugares durante mais ou menos uns 15, 20 minutos. E a gente consegue também, pessoal, fazer a calibragem da pessoa. A gente olhando para a pessoa, vendo como ela se porta, como ela fala, como ela gesticula, quais são as palavras que ela costuma usar no seu vocabulário. Por exemplo, a gente sabe muito bem que o visual ele olha muito para cima, para lembrar das coisas e para criar alguma coisa. O auditivo ele olha muito em direção às orelhas, Ele inclina bastante a cabeça. E o sinestésico ele olha muito para baixo, ele conversa muito com ele mesmo, E a gente sabe, pessoal, que as nossas vivências e os nossos comportamentos são feitos através de repetições e um forte impacto emocional. E essas repetições eles podem se tornar vícios comportamentais, ocasionar traumas. Aí que a PNL começa a atuar. Ela começa a identificar esses possíveis traumas, esses comportamentos inadequados e ela começa a atuar por aí. Como que a gente consegue atuar? A gente consegue atuar no controle da dor, nas situações de medo, de fobia, Aquela pessoa que tem medo de barata, medo de agulha, é aquele medo incontrolável. A gente consegue expandir o inconsciente da pessoa, entrar ali com sugestões, com âncoras, que a gente chama de filtros, O que são âncoras? Âncoras é alguma coisa que eu deixo marcado através dos sistemas de comunicação. São gatilhos que eu consigo disparar. Por exemplo, nas dinâmicas eu consigo deixar um gesto de confiança. Pode ser pressionando o corpo em algum lugar, ou deixando uma frase para ele sempre repetir, ou deixando uma música para ele ouvir, para ele lembrar daquele estado de confiança. A gente consegue identificar algumas alergias também, pessoal. A gente sabe que a alergia é o medo do sistema imunológico. Então, com a PNL, a gente consegue levar aquela lembrança, através dos sistemas de comunicação de cada pessoa, levar a pessoa a ter aquela lembrança novamente, e a gente com filtros e com âncoras instaladas novamente, a gente consegue mudar o padrão de estado e de crença da pessoa. Na mudança de estado, como que funciona isso? A gente consegue identificar alguns estágios de depressão, como síndrome do pânico também, e a gente consegue, com algumas posturas, algumas âncoras e alguns filtros que a gente joga para da pessoa mudar o estado atual para o estado desejado. Na fisioterapia, a gente utiliza a PNL para maior consciência corporal, para a gente conseguir orientar a pessoa através de metáforas, através de histórias e através de alguma coisa que ela consegue visualizar, sentir ou ouvir. Então, por exemplo, a gente está fazendo um exercício e a gente não quer que a pessoa dobre o punho. Então fala assim, imagina que tem um gesso aqui, você não pode mais dobrar esse punho.
A gente quer que a pessoa suba o quadril. Para a gente fazer uma metáfora, imagine que tem um elevador aqui que está subindo e essa parte vai para cima e a outra vai para baixo. A gente utiliza o canal de sensibilidade, a gente toca no paciente, a gente explica para o paciente e a gente deixa algumas âncoras auditivas também, como estalos. A gente pode contar, porque tem pessoa que só aprende ouvindo, tem pessoa que só aprende vendo e tem pessoa que só aprende sentindo. E isso, com a PNL, melhorou muito o meu atendimento de Pilates na fisioterapia, né? Para a gente identificar cada padrão de cada paciente. Existe uma dinâmica na PNL que chama alinhamento de níveis neurológicos. Na PNL existem 7 níveis neurológicos. É como se fosse uma pirâmide, né? Ela vai se afunilando, né? Então são 7 passos que a gente consegue identificar aí com essa dinâmica. O primeiro nível é o nível de ambiente. A gente pede para a pessoa verificar como que ela se sente naquele ambiente, vivenciando aquele problema. A gente vai subindo os níveis. O segundo nível é o nível de comportamento. Ele identifica quais são os seus comportamentos que está afetando naquele problema, como que ele está sentindo aquilo, como que ele está visualizando ele naquele comportamento, como que ele está tendo aquele diálogo interno com ele mesmo. No terceiro nível, a gente coloca a pessoa a identificar as suas capacidades e a gente faz a pessoa verificar, fazer uma verificação de todas as suas capacidades e tudo que ela tem de ponto positivo para identificar e sanar de vez com aquele problema. Dando mais um passo no nosso nível neurológico, a gente vai ver as crenças e valores. E aí a gente vai identificar tudo que é importante para aquela pessoa, quais são as suas crenças que estão limitando você para aquele problema, quais são as crenças que estão te possibilitando também, o que está pegando mais, se está pegando mais crenças limitantes ou se está pegando mais crenças possibilitadoras, e trabalha com isso ao máximo. Fica um tempo ali para a pessoa identificar quais são as crenças, quais são os seus valores que estão impedindo ele de resolver aquele tipo de problema. A gente dá mais um passo na dinâmica e a gente vai para o nível da identidade e a gente faz a pessoa pensar quem é aquela pessoa. É uma reflexão profunda dela com ela mesma, para ela saber quem é ela, por que ela veio no mundo, qual é a missão dela no mundo. Próximo nível, os níveis neurológicos, são os níveis de afiliação. É todo o ambiente que a pessoa tem de relacionamento. São pessoas que ela trabalha, os amigos, familiares. E nessa fase eu peço para a pessoa olhar nos olhos de todo mundo. Se tiver alguém para perdoar, perdoe. Se tiver que agradecer alguém, agradeça. Diga nessa fase o quanto você se sente honrado em fazer parte desse grupo. Nessa parte, o amor tem que reinar. Dando mais um passo, a gente vai para o passo da espiritualidade. Esse é o último nível que a gente consegue identificar tudo que a pessoa acredita estar além da vida dela. Então, nessa fase, geralmente tem resoluções de problema. Rola muita emoção nessa fase, né? E depois de tudo isso, a gente vai fazendo o caminho de volta, todos os níveis novamente. Após tudo isso, a gente faz uma ponte para o futuro e uma verificação ecológica. O que é isso? Uma verificação ecológica para ver se aquilo que a pessoa decidiu fazer, né, uma ponte para o futuro, ela vai viver lá no futuro como se não tivesse mais aquele tipo de problema, e ela vai fazer uma verificação ecológica, se está congruente aquilo para ela ou não. Você começa a vivenciar aquilo sem o problema inicial. E é isso, outra dinâmica muito legal que a gente tem, chamada de estratégia Disney. É para quem quer conseguir uma meta, um sonho. São uma dinâmica que a gente coloca a pessoa em 3 lugares diferentes. Isso tudo numa dinâmica de indução, de relaxamento. O primeiro espaço que a gente tem é o espaço do sonhador, né? Nesse espaço a pessoa sonha e busca a meta, e nesse espaço é muito importante que a pessoa não tenha limites no seu sonho, né? Não coloque bloqueios no seu sonho, né? O segundo espaço que a gente tem
é um espaço chamado de planejador, né? Então geralmente a gente pede para a pessoa imaginar um lugar que ela consegue planejar bastante, aí geralmente escrivaninha do seu escritório, tem gente que consegue planejar tomando banho, cada um tem o seu aí. Então você entra nesse espaço do planejador e começa a traçar estratégias aí para conquistar aquele sonho. E o terceiro espaço, que é um espaço bem interessante, é o espaço do crítico, né? Todo mundo tem um crítico dentro de si e tem um autossabotador dentro de si, né? E é interessante que esse crítico, ele sempre é colocado para conversar com o planejador, porque o planejador, ele traça as estratégias e o crítico olha para ele e fala assim, eu acho que se você não está muito engajado nessa estratégia, e a gente começa a induzir a perguntar, e aí, o que o planejador precisa fazer para resolver esse tipo de problema? Essa dinâmica, geralmente ela dura mais de 1 hora, tá, pessoal? Mas a gente faz essas conversas, a gente vai trocando de lugar, né? A gente coloca 1 hora no planejador, 1 hora no crítico, e os dois vão conversando por um tempo, até que se seja afinado essa estratégia. Nós vamos novamente para o sonhador e aí sonha tudo novamente, fazemos uma ponte ao futuro e fazemos uma verificação ecológica de todas as estratégias traçadas. Existem também na PNL, pessoal, algumas estratégias para a gente recordar bons momentos da nossa vida. Essa dinâmica é uma dinâmica muito interessante que a gente na PNL chama de cata-joia. Então a gente faz uma linha do tempo da pessoa e faz a pessoa, através de linguagens que a gente usa, da hipnose clínica, a chegar e a vivenciar essa lembrança novamente, né? Com toda a emoção que teve, com tudo que ela ouviu, tudo que ela sentiu e tudo que ela percebeu, e a gente deixa ancorado aí com a pessoa algumas frases, alguns gestos para que ela sempre lembre desses momentos novamente. Para que serve isso, pessoal? Serve para quando a pessoa estiver numa situação de medo, numa situação de conflito, para que ela, com simples gestos, ela volte naquele momento e relembre todo aquele momento novamente. Você faz a pessoa ir para um estado de confiança, um estado de alegria, onde ela viveu no passado, para ela reviver e mudar o estado dela atual novamente, né? E é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.